Como que a astrologia pode ajudar na depressão? Quando a gente analisa mapa natal e também os trânsitos, revolução solar, a gente pode identificar padrões que podem trazer problemas psicológicos como depressão de uma forma aguda, bastante pontual ou de uma forma crônica ao longo da vida. Junto disso, a gente pode encontrar várias soluções para ajudar você a combater esse grande problema. Então, bora lá para o nosso vídeo entender como isso funciona. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Nando Hanner, sou astrólogo há quase 15 anos, sou criador da Academia Astrológica e terapeuta astrológico. Antes de mais nada, antes que comece a causar revoluções e chover um monte de comentário aqui acabando com a minha vida, todos os vídeos que eu faço sobre terapia astrológica não servem para substituir acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, tá? Ponto. Deixando isso bem claro. O que a gente vai fazer nesses vídeos aqui? O ano passado eu já fiz uma série de vídeos falando sobre condições psicológicas que os signos podem provocar nas pessoas e agora a gente vai falar essencialmente sobre planeta. O uso da astrologia vai servir como ferramenta de apoio para todas as outras formas de tratamento. Quando a gente entende a astrologia, quando a gente usa a astrologia ao nosso favor de uma forma individual, tá? Presta atenção, isso aqui é muito importante, mais importante que qualquer coisa que eu vou falar nesse vídeo. A astrologia bem usada tem que ser feita de forma individual, ou seja, você tem que ir ou conversar com um astrólogo, com uma sessão onde você tem essa pessoa dedicada a você com o seu mapa natal, para você entender ou começar a entender quais são as tendências daquele mapa, quais são os porquês que aquelas coisas acontecem com você, e você pega aquilo, leva para sua terapia, caso de um psicólogo ou de um psiquiatra, se não quiser falar que a astrologia tanto faz, mas leva a ideia principal para ele, ou também com o terapeuta alternativo que você tem, com o terapeuta holístico, ou mesmo com terapia astrológica, como eu faço com meus clientes. Por que é importante isso? Né? Se a gente pega e assiste um vídeo, Sol em peixes, quem é de peixes tem tendência à depressão. Tem tendência à depressão, mas você pode ter um monte de outros símbolos no seu mapa que não te dão depressão. Aí a pessoa vai falar, a astrologia não funciona. Não, funciona, mas é de forma individual, tá? Generalizada as coisas não vão encaixar, né? Você tem que entender que tudo funciona como um conjunto. Um sintoma de depressão ou uma depressão crônica, ela é uma soma de fatores de várias posições do mapa, são vários símbolos diferentes que vão se interligar e simbolizar essas situações internamente e externamente. Quando a gente entende quais são esses pontos, a gente consegue começar a criar um plano de desenvolvimento para você confrontar essas limitações e eventualmente superar elas. E como eu gosto de falar bastante para vocês também, não existe milagre, o negócio não acontece de uma hora para outra. Você não vai sentar comigo, a gente vai fazer seu mapa por 2 horas e o negócio vai estar resolvido, né? Você vai sair de lá com uma consciência de qual é o problema, de quais são as características daquele problema e como que você pode resolver aquelas situações, tá? Bom, eu escolhi depressão porque depressão é uma coisa que vira e mexe toda semana eu tenho 2 clientes que chegam até mim com essas questões, que estão vivendo a depressão ou que já viveram durante muito tempo e superaram, ou que têm isso de uma forma crônica. Depressão é uma coisa que às vezes a gente tem que lutar contra isso a vida inteira. E tem várias raízes diferentes, né? Às vezes você pode ter pessoas que vivem numa depressão que não tem necessariamente alguma coisa externa causando aquilo. Pode ser que não exista uma raiz emocional na infância de agressividade, de violência, de frustração, de abandono. Pode ser uma descompensação hormonal, né? Pode ser alguma coisa dentro da cabeça, do corpo, da fisiologia da pessoa que está desequilibrada e quando ela se medica, ela melhora. Então as coisas não são não são simples, né? Elas têm que ser investigadas por várias... Por várias ferramentas diferentes, eu esqueci a palavra, mas por várias vertentes diferentes. Então tem o médico, tem o psiquiatra, o psicólogo, o astrólogo, o pai de santo. Tudo isso influencia de uma certa forma na pessoa, para ela conseguir compreender
o que ela tem, tá? E aí eu falo assim, ó, é muito ruim a gente viver de um lado só. Se a gente vive só na medicina exata, só dentro da medicação e dentro daquela teoria fixa e fechada dentro do negócio, você perde a experimentação de outras coisas. E eu vou explicar isso para vocês já já. Por que eu penso isso? Se você vive só num lado espiritual do negócio, você perde excelentes oportunidades de medicamentos que podem transformar a sua vida. Então, mais uma vez, vocês vão me ouvir falar isso para o resto da vida, se Deus quiser. O caminho do meio é o mais importante. A gente tem que tentar encontrar um balanço entre o que é pragmático e o que é espiritual. A gente tem que achar esse espaço aqui, não viver só em um deles. Tá? Vocês vão ver à medida que eu vou passando esse vídeo, eu vou contando para vocês. A depressão astrológica a gente pode encontrar várias situações, tá? A gente pode, principalmente eu vejo isso acontecendo no meu dia a dia com pessoas que têm planetas como Plutão, Saturno e Netuno, ocasionalmente Júpiter também, envolvidos com Sol e Lua, especialmente Lua. E também posicionamentos no mapa como Casa 4, Casa 6, Casa 8 e Casa 12. Então vocês veem, é um complexo de ações, são muitas ações que podem acontecer dentro da vida de uma pessoa e não é só uma solução, tá? Nesse vídeo eu vou me ater especificamente a posições de Casa 12 e a interferência do planeta Netuno. Depois a gente pode falar sobre outros planetas super importantes, porque Saturno é uma coisa que pode realmente provocar algumas situações nesse sentido e Plutão, obviamente, também. Mas eu quero me ater a Netuno exatamente porque eu quero achar um ponto de argumentação de equilíbrio entre o lado espiritual e o lado pragmático das coisas. Netuno, conceitualmente, é o planeta da espiritualidade, da intuição, do insight, do inconsciente, tá? Do talento artístico, musical, mas também é o planeta que traz os vícios, drogas, álcool, relacionamentos tóxicos, né? Tudo que faz com que você se sinta impotente diante daquela situação. Famílias tóxicas, né? Onde não deixam você agir, entre aspas, tá? Porque ninguém segura, a não ser que efetivamente te amarrem, não tem nada que vai impedir você se desenvolver, a não ser a sua própria falta de vontade e a consciência do caminho que você tem que seguir. Mas o ponto é o seguinte, ó, lembra ali atrás que eu falei, olha, você não pode viver só de um lado, só de outro, porque você tem problemas, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem, eu vou chutar aqui um exemplo só, tá? Vamos pensar aqui numa pessoa que tem Sol de casa 12, por exemplo. Tá? O Sol de casa 12 é como se fosse um Sol em peixes, o Sol em conjunção com Netuno. Como se fosse, não é exatamente isso, tá? Então o que acontece? A casa 12 é uma casa do inconsciente, ou seja, ninguém sabe o que é inconsciente. E se você tem o Sol, que é o símbolo do eu, dentro da casa 12, você não sabe quem que é você. É simples assim. Mesmo porque, quando a gente fala de peixes, Netuno, casa 12, a gente está falando sobre uma forma de existência que está conectada de uma maneira muito intensa com o divino, com o inconsciente. Então existe uma dificuldade de se adaptar com o mundo terreno aqui. E aí você pode pensar que a pessoa que tem o Sol de casa 12, Sol em conjunção com Netuno, ela tem uma dificuldade muito grande de descobrir quem ela é, o que ela quer ser. Então ela pode ter uma dificuldade muito grande de dar passos nessa vida e encontrar uma coisa que ela gosta. Se você tem um lado, ela tem dificuldade de encontrar o que ela gosta. E aí você vai acabar aderindo a caminhos que os outros estão te direcionando para aquilo. E se a gente cair num lado muito corporativo, pragmático, cosmopolita da vida, essa pessoa pode começar a se sentir extremamente frustrada, muito desgostosa com a própria vivência, porque aquilo que ela está colocada dentro, aquele ambiente que ela está inserida, é uma coisa que causa grande desconforto, mas ela não consegue compreender qual que é o passo que ela tem que dar. E aí ela vai gerando, vai acabar caindo numa queda de energia vital muito acentuada, de onde provavelmente sozinha ela não consegue sair. Ela precisa talvez de uma medicação para poder conseguir enxergar com um pouco, pelo menos sentir um pouco mais de força no dia a dia para dar passos diferentes e encontrar um caminho mais saudável. Sozinho isso é muito complexo. E aí qual que é o problema? A pessoa começa a mostrar sinais de depressão logo no começo da vida jovem ali
uns 10, 11 anos, vai. Aí os pais começam a ver que a criança está sempre muito sozinha, muito isolada, muito triste, ela não se diverte, ou ela está sempre muito deslocada, né? Não consegue se envolver com as pessoas, e à medida que vai passando o tempo isso vai piorando. Quando entra na adolescência, aí a gente tem um problema sério, porque na adolescência a gente começa a explorar coisas que estão fora da nossa estrutura familiar, do que nos protege, e aí você está inclinado a ter problemas com álcool, com drogas, com qualquer outro tipo de vício. E isso gera ainda toda são agentes catalisadores, né, dessa queda da vitalidade. E aí os pais que hipoteticamente não lidam com essa coisa mais sutil, levam a criança para um psiquiatra e o psiquiatra já taca remédio nela e a criança fica entorpecida porque ela não muda, a criança ou a pessoa, ela fica entorpecida porque ela não muda o comportamento do dia a dia, ela não procura uma nova vivência, ela não procura uma nova existência. O remédio pode ajudar, mas ela também, se for influenciada por casa 12 e por casa 8, ela precisa entrar no processo terapêutico e de desenvolvimento do inconsciente, de contato com o inconsciente, que vem através de meditação, desenvolvimento de espiritualidade, de psicologia. Quando você junta esses dois, aí você encontra um caminho que potencialmente vai levar a pessoa a falar: eu acho que eu não quero trabalhar no banco, eu quero ser artista plástico. Mas passou a vida inteira ouvindo que a arte plástica não dá dinheiro. Será mesmo que a gente precisa apoiar a nossa felicidade no quanto que a gente ganha de dinheiro? Óbvio que a gente não precisa deixar de ganhar dinheiro, mas qual é a nossa medida de dinheiro? Quando a gente tem um Netuno muito forte no mapa, a gente pode ter uma dificuldade muito grande de determinar qualquer tipo de parâmetro. A gente usa o parâmetro dos outros e isso pode deixar a gente extremamente infeliz. Então, através do processo psicoterapêutico, a gente vai conseguir entender qual que é o nosso parâmetro. E isso, vários profissionais podem te ajudar nesse caminho, mas precisa ter alguém fora de você que te ajude a navegar por esse meio nebuloso, por essa floresta escura coberta por essa névoa densa. Sozinho não dá. Imagina o medo que a pessoa sente se está numa floresta escura coberta por uma névoa com lobos uivantes e cobras rastejantes. Né? A pessoa vai agachar no canto da árvore lá e vai ficar o resto da vida. Isso aqui é uma depressão, você ficar sem enxergar possibilidades, sem ter o que fazer a respeito daquilo. E a sua energia simplesmente desaparece. Então, às vezes, hoje em dia é bem menos, mas teve uma fase que eu ouvi muitas pessoas falando: depressão é frescura, basta a força de vontade. Não basta a força de vontade, não é frescura. Depressão é um negócio sério que as pessoas não conseguem encontrar um caminho. É muito difícil, mesmo. Então, você que pensa que depressão é uma frescura, pensa de novo, de verdade. Porque isso não é frescura, isso é um problema bastante sério. Não basta só a pessoa querer sair de lá. Tem que ter ajuda. E ainda assim, tem que ter um esforço sobre-humano para conseguir passar desse ponto. Então, veja bem, se você tem só um lado mecânico funcionando pragmático e você não desenvolve o lado espiritual, você ainda pode continuar com essa raiz de desorientação e tristeza. Agora, olha só uma outra coisa. Se você tiver um lado onde é só espiritualizado, onde todos que estão à sua volta falam que tudo que acontece na sua vida é porque você está com algum obsessor, ou porque Deus não quis, ou porque a entidade fala que não sei o que lá, e você passa o tempo todo fazendo tratamentos espirituais sem experimentar um lado mais pragmático da vida, você pode viver dentro de um processo depressivo o tempo todo, porque algumas coisas não se curam por um lado só. Tem uma cliente minha muitos anos atrás que passou por um problema desse. Família altamente espiritualizada, só viviam no centro o tempo todo e ela com vários problemas fisiológicos acontecendo, não vou entrar em detalhes, mas era bem isso. E que depois de muito tempo ela resolveu ir marcar o médico escondido da família. Porque todo mundo falava que ela não precisava ir, porque ela só tinha que fazer o tratamento de desobsessão. Ela marcou o médico, foi no médico, mudou o remédio, passou a depressão. Assim, em um mês passou a depressão. Porque você fica bitolado dentro de um negócio que é tão mágico que você não consegue, nem a pessoa fala que aquele negócio é assim, entende como aquele negócio funciona. Então não basta só a fé. Né? Então
E aí aqui você encontra aquela pessoa, essa minha cliente era de peixes. Então você encontra uma pessoa que tem uma família que está orientando ela para algo que não é satisfatório para ela. Ela tem que encontrar outra coisa. Só que aconteceu, né? Depois que ela fez essa experimentação, ela passou a ser uma pessoa ateia, né? Ela desencanou completamente de tudo que é espiritualidade. Não necessariamente porque depois ela fez mapa comigo, então a gente vai reorientando, né? Então, essas experiências que são muito rígidas ou que são muito fechadas dentro de uma verdade só, para quem tem esse Netuno muito forte, ou para posicionamentos de casa 12, como Sol e Lua, por exemplo, imagina Sol em conjunção com Saturno de casa 12. Cara, é muito complicado você conseguir sair disso se você não está explorando várias possibilidades diferentes e principalmente se o meio que está ao seu redor não colabora com isso. Aí a gente tem um problema, porque se o meio não colabora e ele influencia você a se manter dentro desse processo, seja por culpa, seja por coação, você tem um problema bem sério, porque sair disso sozinho é bastante complicado. Sair com os outros já é difícil, sozinho então fica muito difícil. Eu tinha uma pessoa, uma cliente minha também, que vivia numa questão muito séria com a família. E que chegou num ponto onde ela precisava fazer um movimento para fora. Isso ficou bem claro durante os processos terapêuticos que a gente fez junto e que ela tinha o terapeuta psicólogo dela também. E mesmo assim, ela não fazia diferente. Ela não tinha atitude diferente, mesmo sabendo que precisava. E aí jogava muita culpa dentro da atitude dos outros. Isso também é um problema de Netuno, porque você não enxerga o que você está fazendo de errado. Então, são várias coisas delicadas, vários assuntos delicados, vários pontos que são sensíveis e que precisam ser analisados dentro de processos terapêuticos para conseguir encontrar esse caminho de saída. Esse é um resumo, hiper resumo da atuação de Netuno e casa 12 dentro da vida das pessoas. Quer saber mais como funciona? Pode mandar mensagem para mim, fazer uma sessão de terapia astrológica, quem sabe eu posso te ajudar a encontrar uma solução. Tem sugestões de que tipo de problemas psicológicos, emocionais, financeiros, profissionais você quer que eu produza um vídeo pensando nisso aqui no nosso canal? Pode deixar aqui embaixo nos comentários, tá bom? Então, um beijo para vocês, até o próximo.